Boa tarde a todos. Uma alegria ver essa reunião animada como hoje. Acho que deve ser em função do tema escolhido para hoje, que é a PEC da redução da jornada de trabalho. Para tanto, nós temos hoje a alegria de ter aqui dois representantes bastante envolvidos e interessados na questão. Em primeiro lugar, o nosso coordenador do PSD Movimento, presidente nacional da UGT, Ricardo Patá. Salve, Patá. E também aqui o nosso companheiro Cordini, presidente da Associação Comercial, que vai falar também sobre o tema. Ambos claramente envolvidos e preocupados com essa possibilidade de alteração da jornada de trabalho. É um tema que surgiu meio de repente. Eu até no primeiro momento achei que podia ser uma espécie de pódio na sala para desviar de outros assuntos, como a questão da dívida pública, mas acabei vendo que é o contrário, que tem defensores de boa qualidade em ambos os lados da questão. Eu queria pedir, inicialmente, primeiro o seguinte: eu queria pedir ao Patá que começasse falando sobre a PEC em si e a opinião dele. Na sequência, o Ordini, 10 minutos para cada um, mais ou menos, acho que é razoável, para cada um coloca as posições. Em seguida, a gente estamos liberados para fazer perguntas e esclarecimentos. Você prefere que conhece? Não, os empresários têm. Pode começar. Você ouviu? De novo. Não, pode começar. Tem preferência que você pode. Não, pelo contrário. O Rodrigo, eu faço questão. Isso é uma PEC de interesse dos companheiros. Mas é dele também. Aliás, o Rodrigo apresentou companheiro e companheiro. Claro. Sabe que é? Uma questão dessa tem que me precaver, né? Companheiro para cá, companheiro para lá. Não sei quem vai Em ganhar. primeiro lugar, eu queria dizer. Se Quem quiser, pode começar. Não, como você. Para mim, será um prazer de qualquer maneira. Ô, Patá, mande bala. Bom, deixa eu marcar aqui os 10 minutinhos para não exagerar. Não, mas não se preocupa assim também, não é tão rigoroso. Olha aqui. Bom, pessoal, boa tarde, todos os amigos e amigas. Bom, é importante, no âmbito do partido político, nosso partido, nós temos a capacidade de ponderar, dialogar sobre temas que sejam relevantes a nível nacional. Partido esse que hoje ocupa uma dimensão impressionante, né? Todos nós ajudamos a ter os resultados que ocorreram nas últimas eleições, porque isso amplia muito a responsabilidade do caminho que o partido toma. Não é um partido nem de esquerda nem de direita, como o nosso presidente sempre comenta, mas é um partido do equilíbrio, do diálogo. E esse é um tema muito focado nessa questão da compreensão em várias dimensões. A compreensão do ser humano, a compreensão da economia, a compreensão da capacidade de fazer frente a uma possibilidade de diminuição da jornada. Enfim, tem muitas dimensões e, com certeza, todos nós temos essa sensibilidade e podemos expressar não só os sentimentos, mas a nossa percepção, no meu caso, da base que eu represento. São os comerciários de São Paulo, no caso, com mais de 500 mil pessoas, e no caso da UGT, com 12 milhões de representados, e a maior parte de comércio e serviço. A UGT hoje é a maior central do Brasil em comércio e serviço, maior que a própria CUT. Só perto da CUT nos servidores públicos, mas na área de comércio e serviços, a nossa é a maior central, país o que nos orgulha profundamente. Esse tema é um tema antigo, mas foi colocado de tal maneira que trouxe quase uma comoção nacional. Todo mundo discute esse tema. Eu acabei de vir de um almoço na Fiesp, lá com o Josué e alguns outros companheiros. O tema era a questão de como será a relação do Brasil com o mundo e com o Trump, que acabou ganhando as eleições. Mas não faltou oportunidade de colocar o 6 por 1, o pessoal gostou. Parece que a Fiesp já adotou. Mas aqui nós temos, na realidade, algumas questões a colocar sem desmerecimento de ninguém. Primeiro, a área que eu represento, a área dos trabalhadores, na área empresarial,
com exceção do Ordine, que é um nadador, todo dia está na piscina, etc., mas é de um conservadorismo e de um atraso, não é o seu caso, essa questão, mas de um atraso impressionante. O comércio, na realidade, ele não se atualizou. O comércio, com raras exceções, é sempre as mesmas coisas. Quando está negociando, vamos deixar para o ano que vem, vamos deixar para o ano que vem. Nunca está no ano certo. Nunca. E essa é uma das dificuldades que nós temos de imprimir mudanças, porque nós precisamos ver o cenário que nós vivemos hoje. Nós estamos num cenário onde as mudanças são muito sérias, muito rápidas, e a pandemia ajudou a potencializar. A quarta revolução industrial que nós estamos vivenciando, e logo, logo teremos a quinta, está imprimindo mudanças extraordinárias. A terceira revolução industrial nos apresentou, há mais de 30 anos atrás, mudanças principalmente na área rural, com a mecanização do campo, e na área financeira, que nos tornou, com certeza, uma das áreas mais complexas e bem trabalhadas, que são a área dos bancos hoje. São poucos bancos do mundo que têm a nossa capacidade. Só que na época da introdução da terceira revolução, tinha 1 milhão de bancários no Brasil, passou para 400 mil. E a quarta revolução atinge todas as áreas. Todas as áreas. Eu sou funcionário do Pão de Açúcar, outrora Bazar 13, em Pinheiros. Na loja que eu trabalhava, e hoje ela existe ainda, tinha mais de 1.000 funcionários. Hoje tem 380 funcionários. Com essa mudança que está ocorrendo, com a introdução do e-commerce, com a introdução dos aplicativos, do teletrabalho e outras. Hoje vai nos supermercados, das baterias de caixas, que de 50, 60, 20, 30% delas, caixas, hoje não tem operador de caixa, é tudo automatizado. Então, as mudanças vieram, lógico, não dá para ir contra, mas nós temos que ter a capacidade de nos adequar. Então, nesse cenário, aliado a uma questão antiga, porque essa questão que está ocorrendo do debate para 36 horas, que inclusive eu já adianto para todos que a minha compreensão é que tinha que ter a redução para 40 horas, não para 36, 40 horas. Vamos ver se a gente sai com um acordo de 40 hoje daqui. E é uma questão que não pode ter, porque o que fala o empresariado? Vai quebrar, vai ter informalidade, só do pior. Alguns daqui, são todos muito jovens, não passaram pela Constituinte de 88. Acho que ninguém aqui, é tudo muito jovem. Eu passei. Acho que ninguém passou. Você também passou, ele passou. E ele estava deputado lá. Né? Olha, eu, como deputado, com certeza absoluta, testemunha a nosso favor que, na época, além das questões no artigo 7º, e 8º, todas elas trazendo a Constituição Social, né, que trouxe uma mudança importante no nosso país, mas no que tange a jornada de trabalho, era 48 horas. Eu trabalhava 48 horas por semana. E, na época, vai ser a mesma fala do Ordine, não desmerecendo, que eu adoro o Ordine. Nós dois somos nadadores, sabiam disso? Ele, com seus mais de 80 anos, nada todos os dias. Eu nado 4 vezes por semana. Mas vai ser, qual é a fala? Vai ser a mesma de 88. A mesma. Você vai ver que você estava lá. Você vai ver os argumentos, são os mesmos. De 88, são os mesmos. Agora eu pergunto, principalmente para você, o Brasil parou por causa de 88? Na questão da jornada de trabalho? Houve uma adaptação importante. Só que com o cenário que eu estou desenhando, as mudanças céleres, elas têm hoje alguns elementos fundamentais, que é o reconhecimento do ser humano. Essa jornada 6 por 1, que é a maior parte da área que eu represento trabalha, que é de segunda a sexta-feira, você visualize uma mulher trabalhando lá todo o santo dia, com que vamos falar em São Paulo. É a questão do Brasil, mas vamos nos ater a São Paulo. Uma dificuldade enorme da pessoa se deslocar. É muito difícil os trabalhadores terem menos de 2 horas
no transporte, mesmo com o corredor de ônibus, assim por aí. É muito difícil. Não tem. Aquela mulher que hoje é a maior parte dela é chefe de família, com filhos, uma série de trabalho de segunda a sábado, com aquele trânsito enorme, chega arrebentado em casa, tem um dia, que é o 6 por 1, que é o tal do domingo. E aí, o que ela vai fazer domingo? Ela vai simplesmente lavar roupa, cuidar da casa e não vive. Agora, essa é a pergunta que se faz. Qual é a sociedade que nós queremos? É uma sociedade de trabalho análogo à escravidão? Ou é uma sociedade com seus custos advindos das mudanças que ocorrem no mundo e no Brasil e que nós temos que ter a sensibilidade e a capacidade de tratar, enfrentar? E temos que também fazer uma análise no mundo. Hoje, no mundo, eu trouxe aqui até uma colinha. Você vê no mundo, ó, o Canadá trabalha 32 horas, a Austrália 32, a Alemanha 34, o Reino Unido 36, Itália 36 e assim por diante. Me parece que só tem a Índia e a China, que tem uma jornada maior, mas são países que o Brasil. Não, o Brasil está com 44. Mas a média, por incrível que pareça, hein? A média do Brasil não é 44, é menos, é 38, 39. Por quê? Nós temos o pessoal da saúde, a maior parte trabalha 36 horas. Nós temos os bancários, 36 horas. Então, essa questão da jornada, ela afeta principalmente a base da pirâmide, onde as pessoas têm baixíssimos salários e não têm uma vida que merece. E tem a questão do ponto de vista de consumo, que é uma questão do que dá o outro lado da moeda. Nós precisaríamos, com a redução, fazer algumas questões. Uma delas é a capacitação. Hoje, o trabalhador brasileiro não está capacitado, não tem formação. Isso é a necessidade. E, para isso, a redução daria oportunidade para essa capacitação. Nós fazemos o mutirão do emprego, todos vocês conhecem. Esse ano, nós conseguimos 25 mil vagas. Até a Associação Comercial foi nossa parceira, eu que agradeço, Ordine, pela gentileza de nos ajudar. E apareceram 5 mil pessoas. Muito pouco diante das vagas. Isso tem a ver com a nossa taxa de desemprego, que é uma das mais baixas dos últimos 15 anos. No ano passado, nós tínhamos 5 mil vagas. Esse ano foram 25 mil. E vieram 20 mil pessoas. Olha a diferença. E aí também tem outras questões que as pessoas não estão mais procurando o emprego, principalmente no comércio, porque o comércio trabalhando da forma que trabalha, o jovem, por exemplo, ele não quer ficar trabalhando de segunda a domingo ou feriado, não quer. Ele quer viver. Então, nós temos aí uma série de questões para que a gente possa discutir e buscar alternativas, sem radicalismo. Como eu disse já desde o começo, eu sou favorável a 40 horas. Essa 40 horas, para vocês terem também alguma uma ideia, quando o Temer foi presidente da Câmara pela terceira vez, ele nos procurou, porque nós já tínhamos essa bandeira de 40 horas. Você que foi constituinte também deve lembrar que, na época, nós queríamos baixar para 44, mas ir construindo uma diminuição já para na própria Constituinte. Mas lá não se conseguiu, mas conseguiu já diminuir para 44, que já foi um grande ganho. O Temer chegou para nós e falou: eu não consigo 44, 40, eu consigo 42. Aí eu fui falar com o nosso pessoal, e eu falei: pessoal, nesse momento é 42 para chegar a 40 depois. Aí o pessoal, ou é 40 ou é nada. Ficamos com nada. Então chegou no momento de nós iniciar, não é 36 nem 44, é 40. 40. E esses 40, nós vamos formalizar uma maneira de que ela seja recebida, principalmente na área de comércio e serviço, que é a área que tem a maior parte dessa situação, de uma forma que os empresários não querem, porque nós não queremos empresa quebrada. Tanto é que, na pandemia, os sindicatos comerciais de São Paulo, o primeiro no Brasil, a simplesmente fazer acordos para que as lojas fechadas, né? Acordos de liberar férias, os feriados do ano todo, ou seja, fizeram um papel para deixar a empresa em pé, que é o que nos interessa. Essa questão é factível, porque além da questão que eu estou comentando,
que a pessoa não tem como viver, porque é uma vida extraordinariamente pobre em todos os sentidos, é uma questão de doença. Nós nunca tivemos tanta doença, assédio, doença mental, como estamos tendo nesses últimos tempos, que são tempos modernos e que nós não estamos modernizando a nossa relação capital e trabalho. Tudo isso advindo da negociação coletiva. O instrumento mais poderoso para a gente construir, no caso da jornada, é através da negociação coletiva. No caso da redução, é a constituinte, porque não dá para mudar uma jornada lá estipulada de 44 horas para 40 sem que haja uma perda. Então, como eu já passei vários minutos do tempo estipulado, essa é apenas uma introdução, estou dizendo uma cerejinha, né? Porque depois nós temos outros argumentos baseados no que o Ordine vai nos apresentar, e que, com muito respeito, Ordine, espero aqui sair com você assinando. Já imagina a associação comercial, e ele representa, tem um pessoal daqui do nosso sindicato, ele representa a área do material de construção. Ele deixa o Reinaldinho negociar, mas quem manda é ele. E aí nós podemos já sair com esse diálogo na frente de todas as outras categorias, dizendo sim ao fim dos 6 pontos, sim à redução da jornada, valorização da empresa, valorização da capacitação, da formação, valorização do ser humano. Porque o comércio, finalizando, é a área mais sensível ao ser humano. Eu até costumo falar, tem muitas pessoas da indústria que não tem nada contra. A indústria fala com a máquina, o pessoal fica lá rodando máquina, às vezes fica falando até sozinho. Nós estamos sempre com gente, sempre falando, sempre dialogando. Nós somos os verdadeiros psicólogos da nossa sociedade. Por isso, Ordine, a palavra é sua. Ah. Agora, então, com a palavra, como eu disse, companheiro Ordine. Como é difícil para mim a situação, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e cumprimentar o Patar. Patar, nós somos amigos há mais de 30 anos. Verdade. E negociamos todos os anos, eu pelo patronal e ele pelo trabalhadores, e sempre deu certo, né? Sempre deu certo, nunca chegamos a nenhuma situação difícil, que eu acho que, acima de tudo, tem que ter compreensão. Mas, no caso aqui do 6 por 1, primeiro, eu não vim preparado para discutir os 40 horas, porque, se a gente for analisar, hoje já se pratica 40 horas em muitos lugares, muitas atividades. Portanto, nem posso ser contra isso, porque isso é uma realidade e acho que, dentro do atual sistema trabalhista, atual modelo, depois da reforma trabalhista, eu vejo hoje, como você falou, em primeiro lugar, 6% de desemprego, graças àquela reforma. Então, ela foi tão positiva e trouxe uma qualidade de sentar à mesa e discutir, coisa que no passado não tinha. E Graças à reforma trabalhista. a reforma trabalhista trouxe um adiantamento extraordinário na liberdade de negociação, e, graças a essa liberdade de negociação, nós temos hoje muito mais investimento de empresas, abrindo um número muito grande, essa nova visão das relações de trabalho. Se nós formos olhar pelo aspecto humano, social, do indivíduo, eu não posso discordar uma palavra do que o Pacá colocou. O trabalhador hoje vive 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Ele tem uma atividade imensa durante o dia. Quando chega em casa, o filho já está dormindo. Quando sai de casa, o filho já saiu. Tudo isso, evidentemente, nenhum de nós pode aprovar. O ideal seria que nós pudéssemos ter uma sociedade muito mais aberta. Mas ela não é, essa situação de hoje, não é privilégio só dos funcionários, é também do empregador. Vocês todos conhecem, se olharmos principalmente no comércio, e o Patar pode ser testemunha,
o dono da loja primeiro a entrar às 7 horas da manhã e sai às 10 horas da noite. Geralmente, na grande maioria das empresas médias, isso ocorre. Tanto que muitas vezes eu tenho conversado com empresários que não sabem da realidade do que acontece numa associação comercial, por exemplo, não conhece. Imagina um comerciante não conhecer a associação comercial. Isso ocorre, porque ele está tão fossilizado dentro da empresa dele que ele não consegue enxergar mais nada. Então, essa situação, sob o ponto de vista humano, concordo plenamente com o Pardal. O ideal, tanto é que eu sempre defendi isso, que os trabalhadores devem trabalhar na região em que moram, que deve ser evitado o máximo possível dessa travessia de uma cidade para de um ponto de uma cidade para outra. Isso é o ideal, porém, a realidade não é essa. Nós temos que ver qual é a realidade. Se falarmos agora sobre o ponto de vista do 6 por 1, que já é uma conquista, porque a CLT, em 1943, estabeleceu 48 horas, e nós, durante 80 anos, conseguimos reduzir para 44. Isso é uma vitória. Vocês, bom, mas é um tempo longo, mas é um tempo que a economia não foi afetada. Numa mudança brusca, como a propósito, eu não vou discutir os 40 horas, nem quero que você tome ela como base. Estou discutindo aqui o 4 por 3. 4 por 3 significa que parece que tem um erro de conta, eu não sou advogado. É certo, certo, tá? Tem um erro, inclusive, na questão do horário, que serão 4 dias de 8 horas e meia para dar 36. O certo seria 34. Se fosse outro, Seria 4 dias mais a sexta-feira. mais a Mais a sexta-feira. manhã da sexta. Bom, sim, mas de qualquer maneira, o posicionamento do horário, nós não vamos discutir pelo seguinte: chama-se produtividade. O trabalhador brasileiro, e aí eu estou com o Padar, deveria ter oportunidade de trabalhar e estudar, jamais apenas se dedicar ao trabalho. Eu acho que é fundamental que a criança tenha a escola na melhor qualidade, como muitos de nós que estudamos em colégio público, era uma. Eu disputava aquelas batalhas de escola por escola, era do Liceu Pasteur, e tinha outras escolas, como, por exemplo, Caetano de Campos, era campeão todos os anos na batalha entre escolas, uma escola pública. Então, a qualidade da escola é boa. A oportunidade de estudar é que é muito difícil. E essa razão em primeiro lugar para mim, é o problema da educação, que não acompanhou a realidade dos dias, não por culpa das pessoas, por culpa de todos os governos, independentemente de ideologia, porque não trouxe a oportunidade necessária para uma formação não só de informação, como também de formação profissional. Nós deveríamos ter, aliás, isso, Patá, nós deveríamos lutar hoje muito mais para que hajam cursos técnicos que formem profissionais, que jovens possam chegar a 17, 18 anos, como alguns conseguiram, já está trabalhando com uma profissão. Se quiser continuar, na associação comercial, nós temos uma faculdade. Aí o reitor da faculdade, na frente, dos nossos funcionários, 60% têm graduação na faculdade. Melhorou o nível. E 40% pós-graduação. De 259 funcionários, 60% já têm faculdade. Melhorou o nível. Isso, melhorou muito, lógico. Essa é a grande oportunidade para se trabalhar a menos horas e ajustar. Agora, quando se fala em 36 horas, como é essa PEC, essa emenda, né? Não é nem PEC, é um projeto de emenda constitucional, ela quer mudar em 2 anos, ou um pouco mais do que isso, o que 80 anos nós tivemos de vida. A economia não aguenta isso.
aí um professor de economia para dizer, o Machado também pode ajudar, como é que você consegue transformar um horário onde, pelo menos, o custo disso, segundo o Instituto nosso, lá, o Marcel, fez a análise, dá em torno de 25, de 18% a 25% de elevação do custo. Qual a empresa que resiste a um aumento de custo dessa natureza? E mantendo o dia a dia do trabalho. Não existe isso. Nós temos que olhar a outra realidade, a realidade empresarial. A empresa não tem condições de assumir compromisso dessa natureza, porque ela não vai conseguir, ela vai quebrar. Talvez pior até do que quando a pandemia, porque a pandemia ainda tinha algumas alternativas que foram permitidas com redução de Já teve pagamento. alternativa aos 6 dias, eu seria o que? 5 dias? Não, eu estou falando só do horário. Primeiro horário. 36 horas. 36 horas. 36 horas representa 25% de aumento no custo da produção. Ora, nenhuma empresa consegue sobreviver com um aumento de 25% de uma hora para outra. Então, isso é, a meu ver, com todo o respeito aos que pensam de forma contrária, é uma ilusão. Eu consigo sem entender o aumento de 25%. 25% é a diferença do custo que Não é de horas. Quantas horas o pessoal trabalha? 36. Hoje ele é 44. Se você reduzir, você vai ter um aumento do custo da produção de 25%. Pode, o número pode. Eu já ouvi até um professor da Fundação falar em 25, em 50%. Eu não sei. Pastor fala em 18%. 18%. Hoje nós estivemos com ele. 18% em média. Mas que seja. A proposta da PEC é reduzir as horas, mas manter o salário. Então, exatamente por essa razão. Por isso que o custo aumenta. Por isso que o custo aumenta. É o custo da produção. Ora, o que acontece com o produtor? Ele vai ter que repassar isso para o preço. Consequentemente, o trabalhador, no benefício desse horário, vai pagar o quilo de arroz, não seja 25%, seja 18%, mais caro quando ele for comprar. Será que isso é vantagem? Ele teve algum ganho nisso? Mas ele está descansando mais. Será? Eu garanto a vocês que quem trabalhar 4x3, e nós conhecemos, o Patá pode ser testemunha disso, ele vai arrumar um bico para trabalhar os dois horários. Com certeza. Aquele que é trabalhador, que quer trabalhar, ele vai sair para arrumar um bico para aumentar o seu rendimento. Como fazem hoje, com todos os horários, com toda a carga horária, ele ainda vai buscar no sábado, no domingo, somente na área nossa, que é construção civil, material de construção, você vê o pessoal trabalhando no domingo para fazer um bico, trabalhando à noite. Então, eu tenho a impressão que isso não é a solução. Alguém falou, não, mas o trabalhador do Uber hoje trabalha 12, 13 horas. E ele vai parar por acaso? O custo dele vai diminuir com isso? Ele, ainda mais sendo autônomo, ele vai continuar. 2,7%. Hein? 2,7%. É lógico. Então, eu não vejo este benefício dessa forma. Eu acho que nós temos que analisar isso. Sob o ponto de vista econômico, o país não aguenta uma solução dessa. Nós temos que manter um trabalho, como você fala em 40 horas, tá, com muita propriedade, muitas empresas hoje já trabalham isso, até menos um pouquinho, porque aí vai depender do serviço, especificamente o comércio. O comércio precisa, um rodízio, seja o que for, fornecer alimentação para todos nós. Nós não paramos no domingo de comer, não paramos no sábado à tarde, nós continuamos. O ser humano precisa se alimentar durante todos os dias. Então, é preciso que alguém forneça esse trabalho. Eu vejo isso brincando, às vezes, que são os dois feriados que nos trabalha, que é o dia 1º e o dia 25 de dezembro, como você fica nu na cidade. Se você quiser alguma coisa, está tudo fechado. A sociedade não pode viver assim. Ela tem que fazer rodízios, tem que acertar. Tudo isso é perfeito. Agora,
Quando nós olhamos o aspecto social, vai ocorrer uma dispensa. E isso é muito triste, porque o empresário vai substituir o seu funcionário, por exemplo, que hoje teria R$ 3.000, ele vai contratar R$ 2.000 para poder compensar essa diferença no custo da produção. Isso é inevitável. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e nem esconder a realidade. Isso vai ser feito. Objetivamente, é a solução. Ele vai, né? Nem estou entrando nessa área que é deixa tudo, né? Porque isso vai obrigar a automação. Você falou muito bem de caixas eletrônicas, que hoje substituem a mão de obra humana. Eu acho isso triste, mas é verdade. Daqui para frente, quanto mais nós apertarmos desse lado, nós mais vamos ter automação do outro lado. Vocês devem se lembrar, há uns 10 ou mais 15 anos, foi inaugurada uma fábrica na Itália de azulejo com 6 funcionários automáticos, quer dizer, robôs, 6 robôs, trabalhando 24 horas por dia, evidentemente, sem gastar luz, sem nada, porque era tudo automático. E ele fazia, aqui no Brasil, para ter essa mesma produção, uma dessas empresas de azulejo tinha 1.000 funcionários. Essa foi a relação que teve. Esse é o perigo, que eu acho muito maior do que qualquer outro. É a falta de oportunidade de emprego. Por outro lado, nós temos que estimular que o jovem que comece a trabalhar já tenha um trabalho, uma profissão, seja ela qual for. Na nossa área, por exemplo, de material de construção, teve uma iniciativa, alguns anos atrás, que eu achei excelente. Cada loja não tinha o eletricista ou o encanador, mas tinha uma série de profissionais ligados à loja. Quando você ia comprar o chuveiro elétrico, ele indicava um deles. E isso precisa o quê? Precisa ter formação. E é isso que nós fazemos, viu, Padá? Inclusive, o nosso projeto hoje qualifica já. Nós estamos formando, acabamos quinta-feira de formar mais uma turma de pintores. São pessoas vindas da rua, recuperadas, tem resgate dessas pessoas, colocamos, e as construtoras abrindo oportunidade só nessa turma de 40 vagas. Não conseguimos preencher como você também. Tivemos menos formados. Isso eu acho que é um caminho certo. Falar de horário de uma forma drástica, pura e simples, como está previsto aqui, eu acho um erro e acho que será um tiro no pé. Tiro no pé para o empregador e tiro no pé para o trabalhador. Porque a oportunidade de desemprego é maior, ela vai acontecer fatalmente. Vão substituir os funcionários que têm um salário maior por um funcionário que tem salários menores, portanto, vai cair o padrão do trabalhador. Isso é natural, ou seja, Não, estamos gravando. de qualquer maneira, não é isso que nenhum de nós aqui, que lá fora, vai querer. Nós queremos que a economia continue. O Brasil precisa de trabalho. Vocês, esse quadro que aqui, eu também trouxe aqui, viu, Patá? Que era para apresentar, mas você já apresentou, mas aí não está constando, por exemplo, países como Coreia do Sul. O que fez a Coreia do Sul crescer da forma que cresceu? Ou os países lá asiáticos, como é que eles estão é trabalho. Agora, evidentemente que ninguém imagina e nem pode aceitar uma sociedade como o trabalho na China, que 14 horas por dia, e sábado, domingo, e não tem nenhum direito a nada. Hoje já parece que está mudando. Eu não conheço bem a economia, mas as informações que nos chegam é essa. Isso é um absurdo, isso é escravidão. Nós não temos mais sentido, nem podemos aceitar. Mas tem que ter um equilíbrio. A virtude está no meio, diziam os romanos, que é verdade. Talvez 40 horas seja uma solução a ser conquistada aos poucos para que a economia se ajuste à realidade. Mas há um aspecto, Patá,
que você poderá nos ajudar, porque você vive essa, como eu também, no comércio. O comércio hoje não pode se limitar, como foi no passado, a alguns dias da semana. Tem que trabalhar durante toda a semana. E eu me lembro, e você também se deve se lembrar, da dificuldade da implantação do trabalho no material de construção aos domingos. Mas hoje, o melhor dia de vendas do material de construção é domingo. E os vendedores ficam bravos não por trabalhar, ficam bravos por não ter oportunidade de trabalhar no domingo, porque eles sabem que ganham mais dinheiro. Depois não adianta trabalhar. A comissão é mais alta. A comissão é mais alta. Ele tem condições de horas extras que está prevista no nosso convenção de 100% e mais uma refeição. Além disso, uma refeição melhorada, né? E, além disso, ele tem vendas mesmo, ele tem movimento. As famílias hoje vão numa loja de material de construção de domingo, levando, inclusive, crianças que foram criados até espaços para as crianças ficarem brincando enquanto os pais estão comprando. E é que se compra mais. Então, o que precisa ser feito é uma adequação de tudo isso, com harmonia entre empreendedores, entre empresários e trabalhadores. Mas jamais, e aí eu sou veemente nisso, jamais pode se imaginar numa substituição como essa PEC pretende, radical de 44 para 36. Isso será um desastre. Eu acho que é por aí, mais ou menos. A primeira dúvida é minha, eu queria levantar uma questão que já foi levantada aí, quando surgiu a PEC da Érica Hilton, que é a seguinte: se não for uma implantação muito cuidadosa dessa alteração, não há risco aí de que se aumente a pejotização? Bom, é o seguinte. Primeiro, algumas considerações. Ordine, você comentou dos comissionistas, mas hoje o comissionista não chega nem a 10% do comércio, como era no passado. Eu só estou trazendo Não, mas mudou demais. E realmente os comissionistas da oportunidade tinham uma valorização da sua função porque tinha participação no que vendia. Hoje, praticamente, não existe mais. A questão do MAPEC, por isso que a gente tem que ter essa percepção, né? A PEC ela entra de um jeito, mas ela pode ser construída de outro. Por isso que eu já falei, a minha percepção é exatamente não ir para 36 horas, e sim para 40 horas. Você pensa durante a tramitação? Isso muda. A PEC vai de um jeito, e aí a sensibilidade do parlamento adequa às necessidades. Mas é fundamental que nós tenhamos essa mudança, principalmente para 40, porque, primeiro, não é uma questão que está sendo posta hoje. É uma questão que tem mais de 30 anos que está sendo colocada. Chegamos a ponto de ter essa diminuição, como disse com o Michel Temer. Infelizmente, o movimento sindical, na época, não estava sensibilizado para o tema. E, quando você constrói uma PEC, se constrói, logicamente, com possibilidades efetivas de impedir efeitos colaterais da forma da informalidade, pejotização e assim por diante. Para você ver, o governo, com o movimento sindical, estava construindo uma saída, a meu ver, muito importante para o pessoal do Uber. Nós estamos falando do Uber, né? E no Uber, nós chegamos a construir, porque se você colocasse a formalização do Uber, as empresas provavelmente deixariam de estar trabalhando no Brasil. Então, nós construímos algo que eu acho muito inteligente. Não tem a formalização, mas tem regras básicas para tornar um trabalho decente. Quais são essas regras? Tem um máximo de jornada. Essa questão da jornada, ela está na CLT. Se você colocar alguns quesitos, ela tem que ser formalizada, mas foi construído de tal ponto que não estaria na CLT, mas estaria dando oportunidade para que essas pessoas tivessem uma vida razoável. Segundo, um preço mínimo, porque você sabe que saiu até uma reportagem há um ano e meio atrás, na Folha de São Paulo, que o pessoal que trabalhava com Uber fazia programa sexual no carro, para poder complementar e compensar. Saiu na Folha de São Paulo. Então, uma situação degradante. Então, foi construído nesse sentido. Essa PEC, se nós tivermos um bom entendimento, nós vamos construir
de tal maneira que vai ilidir qualquer situação colateral, como informalidade, vegetarização, e vai trazer a possibilidade efetiva e exigências, inclusive na capacitação, qualificação profissional daquelas pessoas que estiverem sendo beneficiadas por essa mudança, que, a meu ver, uma das questões mais relevantes no Brasil é a ausência de capacitação, a ausência de formação, para que as pessoas possam ter uma participação mais efetiva. Foi dito da produtividade. A produtividade era uma questão, é uma incógnita, porque nós temos uma legislação que fala da participação de lucros e resultados, quer dizer, pode ser lucros e pode ser resultado, pode ser os dois, que seria a tal da produtividade. É muito difícil uma empresa do comércio aderir a um programa desse, porque esse programa, ele mensura exatamente a questão da produtividade, a meritocracia, mas o comércio, ele é muito, como disse, extremamente conservador e não é adepto do PLR. Então, são questões que seriam tão fáceis de ser incorporadas nas mudanças que nós temos necessidade de fazer, por conta, como já disse, nós estamos vivendo, inclusive, dois problemas importantes no mundo e no Brasil, principalmente. Isso foram palavras do professor Pastor. O nosso companheiro Rubens esteve lá comigo, lá com o pastor, hein, Rubens? Sim. Você gostou? Ele disse, não naquele dia, mas no outro que eu repeti. São duas questões. Nós temos a questão da demografia. Hoje nasce 1,7 criança por mulher. Teria que estar nascendo 2,1. É um problema grave que daqui a pouco a nossa questão previdenciária já está mal, vai ficar pior ainda. E a outra questão da tecnologia, que ela está, e não tem regra com a tecnologia, mas tem como você se adaptar a ela. E nós não estamos fazendo isso. Volto a dizer, essa PEC ela veio num momento muito adequado, muito correto. Ela não é a dona da verdade. Quem são donos da verdade é a sociedade. A sociedade não quer viver mais de forma análoga à escravidão. A sociedade quer ter a oportunidade de se capacitar. E, para isso, cada parte tem que fazer a sua parte, de forma redundante, a área empresarial e a área dos trabalhadores. Pergunta agora? Quer comentar? Bom, eu não tenho nada contra o que o Patá disse, porque ele está dizendo sobre um lado, está analisando sobre um lado. Tenho que analisar aqui sobre o ponto de vista econômico, pura e simplesmente. Eu acho que nós não podemos falar em pejotização, porque hoje o empresário consciente ele não faz mais isso, porque isso pode gerar problemas secundários, a não ser em funções que eu acho que isso aí, tanto faz é CPJ ou seja CLT, funções de gerência para cima, que esse é negocial, se ajusta com tudo. Mas para funcionários normais, assim, eu não pejotização tenho, que vai haver informalidade. Isso não tem a menor dúvida. Eles vão fazer um ajuste, nós sabemos que o comércio nem sempre é organizado, ele vai ter. Desculpe, aqui eu li, já faz algum tempo, que muitas empresas, não todas, obviamente, estavam fazendo o quê? Para os funcionários mais simples, estavam incentivando os funcionários a se tornarem MEIs, Aí é outra coisa. entendeu? E aí, como MEIs, então, demitia, não precisava mais pagar, enfim, contratava como MEIs. Aí é outra coisa. Aí eu vou trazer um exemplo muito bom que você está dizendo. Antigamente, a construtora tinha 1.000 empregados. Hoje, pela reforma trabalhista, etc., o que ele fez? Ele contrata uma empresa de eletricidade, uma de pintura, uma de encanamento. Então, ele distribuiu em pequenas empresas. Aí é outra história. Essa pejotização, a meu ver, hoje, fez com que nós tenhamos 14 milhões de MEIs. E esses MEIs não querem outra natureza, porque eles hoje conseguem fazer o trabalho, são donos de si, trabalham a qualquer hora, independentemente do que for estar previsto na CLT, e essas pessoas estão fora, formalizadas,
e muito bem formalizada. Agora, nós temos lá um trabalho para acompanhamento de mês, eles cumprem, eles não têm uma organização, então nós fazemos essa parte para eles. Todo mês pagar direitinho a sua guia, etc., ajuda na formalização, e hoje eles estão felizes, porque eles são donos do negócio, donos do seu trabalho, do seu horário, não ficam sujeitos a nenhuma obrigação dessa natureza. E me parece aí, Patá, que é um dos caminhos também que nós temos que analisar. Quantas pessoas, quantos jovens, principalmente dessa geração, não desejam empreender? Nós vemos isso na faculdade. Você é testemunho. Mas as pessoas querem crescer, se tornar livres e ótimo, parabéns. Essa é a sociedade que nós queremos. Pessoas livres que fazem e trabalham da forma que tem. Eu acho que, se de um lado tem a escravidão, que ela é repudiada sobre todos os anos, por outro lado, nós não podemos ter regras que não sejam execuíveis numa economia moderna. Nós estamos num país em crescimento, quer queira, quer não, nós temos um potencial maravilhoso, mas nós temos uma porção de erros formais que não se... Né? Eu tenho até um livro não sei se vocês já leram, chama-se Enigma, é um autor brasileiro, e ele diz assim, nós sempre quase chegamos lá, mas de repente acontece alguma coisa e a economia brasileira retroage. Então, nós temos que encontrar um caminho para que a gente cresça, tenha uma economia forte. E aí você poderá fazer não só isso, muito mais. Eu agradeço a todos vocês, obrigado, Januário, obrigado a todo mundo, e até a próxima reunião do Passo.